Oi pessoal, eu sou a professora Luzilete e vou continuar com vocês na nossa aula de português. Na aula passada, a gente estava lá na página 22, lembram? Vamos voltar lá na nossa página 22 então para a gente ver o que foi que nós conversamos? Nós conversamos sobre a palavra enciclopédia. E vocês lembram? Olha lá, enciclopédia é uma obra que reúne conhecimentos diversos. Então tudo que eu preciso saber, assuntos que eu quero conhecer, eu procuro na enciclopédia. Lembra que eu pedi para vocês fazerem uma tarefa de casa? Vocês lembram disso? Lembram qual que era a tarefa de casa que eu pedi para vocês? Que era para vocês conversarem com um adulto, né? Como que era quando eles eram pequenos para fazer pesquisa? Que enciclopédias eles usavam? Quando não tinha computador, né? Quando não tinha internet. E também pedi para vocês procurarem uma enciclopédia, entrarem na página de uma enciclopédia para conhecer como que é uma enciclopédia virtual. E pedi também para vocês conseguirem uma imagem de uma enciclopédia de livros, né? E colar no seu caderno de ciência, de português. Eu estou complicando a situação de vocês, né? É no caderno de português. Fizeram isso? Então, olha só. Então, lá na página ainda da lição anterior, explicava o que era a enciclopédia e mostrava aqui os dois modelos de enciclopédia, né? Uma enciclopédia virtual, que depois a gente vai entrar no site e vai conhecer, e aqui a enciclopédia, que é um conjunto de livros sobre diversos assuntos. Aí agora, então, nós vamos entrar na nossa página 23 e eu vou entrar com vocês, olha lá, isso, página 23. Quando a professora pediu para vocês entrarem naquele site, lembram? Muito provavelmente apareceu essa página. Daqui a pouco nós vamos entrar, mas por enquanto ainda não. Vamos analisar essa página aqui, que é a página de entrada da Enciclopédia Britânica. Olha lá. Então, aqui o assunto é sobre o quê? Vamos ver o que diz o texto aqui, ó. Há milênios, o gato exerce fascínio sobre os seres humanos. Domesticado há cerca de 4.000 anos, esse pequeno mamífero descende do gato selvagem encontrado na África e no sudoeste da Ásia. Animais de estimação, atualmente, os gatos já foram considerados deuses e venerados no Antigo Egito. O gato doméstico, cujo nome científico é Felis catus, pertence à mesma família do leão, do leopardo, do tigre, da onça e do guepardo. Observem aqui que nesse texto, esse texto é um texto literário, conta uma história, uma narrativa, é um conto de ficção? Não, né? Ele é um texto científico, ele traz informações científicas sobre o quê? Sobre o gato, né? São informações sobre o gato. E ele traz aqui dizendo que o gato é um mamífero. Lembra? Nós estudamos um pouquinho rapidamente o que eram os mamíferos, né? Então o gato faz parte do grupo dos mamíferos, né? E ele vem do gato selvagem que era encontrado onde? Aqui no Brasil? Na região norte? Não, né? Lá na África, na região sudoeste, no sudoeste da Ásia. Hoje os gatos são animais de estimação. Tem gente que tem gato em casa, né? Eu não tenho gato. Mas há quem tenha e há quem goste muito de gatos. Mas eles já foram, em outras épocas da história da humanidade, eles já foram venerados, por exemplo, no Antigo Egito, como deuses. Vamos lembrar que o Egito é um país que está no norte da África, né? Então, olha lá, e os gatos, eles descendem do gato selvagem, que era encontrado aonde? No norte da África. Muito bem. E o gato doméstico, que tem o nome científico de Felis, é por isso que a gente diz que o gato é um felino, e aí a gente vai ter outros felinos, né, como o leão, o leopardo, o tigre, a onça, o guepardo, são todos da mesma família, do mesmo filo, né, então eles são todos felinos. Isso daqui, então, é uma introdução. E olha, daí quando a gente olha nessa página aqui, a gente pode conseguir outras informações sobre os gatos. Isso aqui é só um texto introdutório. Estão vendo que aparece aqui a palavra, ó, introdução? Então, é um apanhado geral sobre o gato. Mas se eu quiser saber coisas mais específicas sobre o gato, eu posso entrar nesses outros links aqui. Daqui a pouco nós vamos visitar a página e aí a gente vai entender melhor como funciona. Mas, por exemplo, se eu quisesse saber onde eles vivem, né, eu iria lá e clicaria nesse botão aqui. Se eu precisasse saber características físicas e as raças,
Aqui, comportamento, ciclo de vida, quer dizer, quanto tempo demora a gestação do gato, né? Quanto tempo demora para ter gatinhos. E qual é a relação dos gatos e dos seres humanos? Então, vejam só. Quando eu vou fazer pesquisa, eu tenho que saber exatamente o que eu quero. Lembra que nós falamos sobre pesquisa? Vocês lembram? A gente falou que pesquisa ela surge de uma pergunta, não é isso? Do que eu quero saber. Nesse caso, quando eu faço uma pesquisa, olha lá, está escrito pesquisar. Normalmente, quando eu venho colocar nessas barras de pesquisa, de busca, normalmente eu venho com uma palavra-chave. O que é uma palavra-chave, professora? É a palavra central. Então, por exemplo, se eu quero saber sobre o ciclo da chuva, né? Sobre o ciclo das águas, então eu posso usar lá, por exemplo, chuva, a palavra chuva. E aí vai aparecer várias informações sobre a chuva e uma delas pode ser aquela que eu estou buscando. Então a gente tem que saber exatamente o que a gente quer. E agora a gente vai fazer um exemplo disso. Eu vou convidar vocês a entrar na página, né, dessa enciclopédia virtual, que é a Britânica Escola. Então vamos ver aqui, esta é uma enciclopédia, por exemplo, que ela é gratuita, você não paga nada para entrar nela, né? E ela está vinculada à CAPES, que é do Ministério da Educação do Brasil. Então, quando eu entro nessa página aqui, eu vou pedir para minha tela mágica voltar um pouquinho na página inicial. Isso, olha lá. Então, vamos analisar primeiro a página dessa enciclopédia. Vamos olhar o que a gente tem aqui. Então, a gente tem a barra do pesquisar, estão vendo? E essa enciclopédia, ela é uma enciclopédia escolar. Então, eu vou colocar aqui a palavra que eu quero, daqui a pouco nós vamos escolher uma. Vou colocar aqui e vou clicar lá na lupa. Estão vendo como lupa tem a ver com pesquisa? Né? A lupa é aquilo que procura, é aquilo que aumenta, é aquilo que amplia. Então, quando eu clico ali no botãozinho da lupa, eu estou querendo dizer que eu quero ampliar o meu conhecimento sobre determinado termo, sobre determinado conceito, tá certo? O que eu encontro aqui nessa página também? Eu encontro lá a busca de A a Z, né? Então, palavras de A a Z eu posso encontrar aqui. Eu posso encontrar biografias. Vocês sabem o que são biografias, pessoal? São histórias que contam sobre a vida de alguém. São histórias sobre a vida, histórias verdadeiras, né? Não contos, não literatura. Histórias verdadeiras sobre a vida de alguém, sobre alguém importante, uma personalidade, né? E nós também podemos escrever a nossa própria biografia. Videoteca, quer dizer que eu também posso encontrar vídeos aqui sobre o que eu preciso. Atlas do mundo, Atlas, né? Eu trabalho com mapas. Descubra o Brasil, então informações só sobre o Brasil. E ainda essa enciclopédia propõe aqui alguns jogos, provavelmente jogos educativos, né? Que vão ajudar vocês a fixarem algum conteúdo, uma curiosidade, aprenderem alguma coisa, a ampliar um conhecimento, fixar um conhecimento sobre algo que vocês já buscaram. Vamos descer um pouquinho para a gente ver aqui, ó. E eu também posso pesquisar por tema. Eu posso pesquisar assuntos relacionados a artes, posso pesquisar relacionado a língua e literatura, ciências da natureza, história, esportes, geografia, matemática e religião. Lembram que a gente viu o que era enciclopédia? Era um conjunto de livros que falam sobre vários assuntos. Então, nessa enciclopédia aqui, eu não vou encontrar algo só sobre artes. Eu posso encontrar sobre todos estes assuntos aqui, ó. Tá vendo? Estão vendo? A gente pode descer mais um pouquinho para a gente ver o que tem aqui embaixo. Ó, e aqui ela ainda dá algumas sugestões de coisas que eu posso pesquisar, né? Por exemplo, ali o reino animal, descubra fatos sobre os animais pesquisando-os por grupo ou habitat. Né? Vamos, desce mais. Será que tem mais embaixo? Conteúdos curiosos, olha lá, aqui são o você sabia, né? Às vezes tem alguma curiosidade. Vamos descer mais. Olha lá, para alunos mais jovens, quer dizer que se você tem um irmão mais novo, alguém ainda menor que você, ó, tem assunto para ele também. Tem algumas coisas aqui relacionadas com o Jornal da Folha. E também tem o canal da Britânica no YouTube, que vocês podem assistir vídeos, né? Vamos fazer uma pesquisa então? Vamos subir lá na nossa barra de pesquisa.
aqui. E eu vou propor uma pesquisa para a gente estudar, para a gente ver como funciona, que é a palavra Terra. Já que nós estamos falando do planeta Terra, nós vamos digitar lá, Terra. Vamos ver o que que aparece. Olha lá, aparece lembram da introdução do gato? Então, aqui também aparece uma introdução sobre o planeta Terra. Olha o que que diz lá, ó. A Terra é um dos 8 planetas que giram em torno do Sol. Faz parte, portanto, do Sistema Solar. É o terceiro planeta a partir do Sol, a uma distância média de 150 milhões de quilômetros. Aí vocês devem estar se perguntando assim, tá, professora, mas por que tem essas palavras destacadas aqui? São palavras novas? Não, são palavras que estão relacionadas com o tema Terra. Então, por exemplo, se eu quero ampliar o meu conhecimento sobre alguma delas, eu não preciso voltar lá na barra ou escrever aqui pesquisar. Se eu quiser saber alguma coisa, por exemplo, sobre o Sol, eu não preciso ir até lá, eu posso clicar em cima do Sol e ele vai me abrir uma outra página para falar. Ó, estão vendo que quando eu boto o cursor, ele faz um grifo embaixo do Sol, né? Significa que se eu clicar ali, ele vai abrir uma outra página. Mas nós não vamos falar sobre o Sol, né? Nós vamos continuar falando sobre a Terra e vamos ver o que ele apresenta aqui. Então, ele apresentou uma introdução, essa imagem, e olha lá, ó, até aqui na enciclopédia tem da onde vem essa imagem, né? Não foi de qualquer lugar, olha lá, ó. Essa imagem foi feita pela NASA, né? Então, até aqui na enciclopédia, que é um local de pesquisa, tem a fonte de onde foi retirada a imagem, de onde foi retirado o texto. Aí vamos lá, daí olha outras coisas que eles apresentam. Características físicas da Terra, e daí vai falar um pouquinho. Para só um pouquinho nessa foto, olha aqui. Lembram quando a professora falou que o livro de vocês está completamente correto, aquela imagem que tem o menino e a menina em cima do planeta Terra? Porque se nós morássemos dentro do planeta Terra, a gente moraria aqui, ó. Né? E não dá pra gente morar ali, né? Morar ali porque a temperatura é muito alta. Então, a gente não mora dentro do planeta Terra, a gente mora na superfície do planeta Terra, tal qual está o desenho lá no livro. Vamos ver o que mais. Órbita e rotação, quer dizer, então, quais são os movimentos da Terra? Pode descer. Estações do ano. Satélite. A Terra no decorrer do tempo, quer dizer, a história da constituição do planeta Terra. Enfim, essas são algumas informações. E olha aqui, ó, de novo, olha lá, aparece de onde foi retirada a fonte, né? A imagem, o vídeo no caso. Então, isso daqui, essa visita que a gente fez, só para vocês entenderem que eu posso pesquisar qualquer coisa numa enciclopédia. Tá certo? Qualquer coisa. E aí, vamos voltar então na nossa página 23, para a gente conhecer um novo termo relacionado à questão da ciência, né, do texto científico. Vamos descer um pouquinho, vamos ver se o meu quadro desce aqui. Ótimo, perfeito. Olhem aqui então. Esse texto, aquele texto do gato que a gente viu ali, é um verbete de enciclopédia, pois faz parte de um dos milhares de textos desta enciclopédia. O texto explica que há muito tempo o gato exerce fascínio sobre os humanos, mostra sua descendência e também apresenta informações sobre o seu perfil no Antigo Egito. Todas essas informações são baseadas em pesquisas, por isso são confiáveis. Lembra que a gente falou? Pesquisa científica, gente, não sai do achismo. Ninguém acorda um dia com uma informação e resolve registrar essa informação. Não, é pesquisa, é trabalho de observação, de análise, de aprimoramento, de registro, né? Seja por imagem, seja por escrita. Então, o verbete da enciclopédia é aquela palavra que eu vou colocar lá e vou ter toda uma introdução sobre o assunto. Aqui no nosso glossário aparecem algumas palavras que estavam lá no texto, né? Então, milênio tem a ver com 1000 anos. Então, passou um milênio, ou aconteceu há um milênio atrás. Então, aconteceu há 1000 anos atrás. Exerce fascínio, quer dizer, encanta. Então, até hoje, os gatos exercem fascínio. Então, até hoje, os gatos encantam. É por isso que muita gente tem gato como animal de estimação, porque se encanta pelo gato. Descende, quer dizer, tem origem, da onde vem, né? Por exemplo, vocês que são os filhos, são os descendentes, né? De quem? Dos seus pais. Então, é da onde que a gente vem. Então, da onde que o gato vem, da onde que ele descende. E aí a gente tem venerados, né? Venerados quer dizer adorados. Por algum tempo,
os gatos no Antigo Egito, eles eram considerados deuses, então eles eram venerados, eles eram adorados como deuses. E aí aqui no final desta página, ele tem um resuminho sobre o que é um verbete de enciclopédia. É um texto científico que apresenta uma informação para explicar algo e está presente em uma enciclopédia. Por isso o nome verbete de enciclopédia. Quer dizer, aquele textinho pequeno que a gente viu sobre o gato, o texto todo tem o nome de verbete. Por quê? Porque eu encontro ele dentro de uma enciclopédia. Ele não é um texto grande, ele é um texto pequeno, um resumo sobre aquele tema. Muito bem. Agora a gente vai conversar um pouquinho então sobre a nossa tarefa de casa. A nossa tarefa de casa está lá na página 11. Vamos lá para a nossa página 11? Isto. Vamos ver então. Então hoje nós aprendemos o quê? Nós aprendemos o que é um verbete, né, de enciclopédia, que é um pequeno texto falando um apanhado geral sobre determinado tema, e ele tem o nome de verbete de enciclopédia porque ele está contido numa enciclopédia, que pode ser uma enciclopédia virtual ou uma enciclopédia física, né, ou seja, os livros que formam a enciclopédia. Aprendemos também como procurar, né, a gente entrou naquele site então da Britânica, a enciclopédia, e a gente aprendeu a procurar, a pesquisar, e a gente viu que ali tem vários assuntos, não é isso? Não são vários assuntos? Então o que vocês vão fazer para a tarefa de casa? Olha lá, pesquise um animal que está em extinção. Então o primeiro passo é pesquisar esse animal. Se você não sabe, se você não conhece, não tem notícias de nenhum animal que está em estimação, então a primeira coisa é pesquisar sobre animais em extinção, para vocês saberem quem são esses animais. Muito provavelmente quando você fizer essa primeira pesquisa, para saber quais são os animais que estão em extinção, vai aparecer uma lista de animais. O que você vai fazer? Você vai escolher um desses animais. Vai escolher esse animal e aí você vai fazer uma ficha técnica desse animal. Como que vai funcionar a ficha técnica? Então aqui diz assim, recorte e colhe a imagem do animal em extinção. Então primeiro, pesquisa lá o que são animais em extinção e procura lá a relação de nomes de animais que estão em extinção no país ou no mundo, né? Escolher um animal dessa lista, vai procurar primeiro uma imagem dele, né? Pode ser em revista, pode ser em livro ou pode ser da própria internet, né? Na internet hoje a gente encontra imagem de tudo. Vocês podem encontrar a imagem lá, imprimir, recortar e colar aqui, ó, nessa parte aqui. Vamos descer só um pouquinho o nosso quadro para a gente ver. Então, nesse espaço aqui é onde vocês vão colar a imagem. Vocês viram que quando a gente trabalhou sobre o verbete do gato, tinha lá uma foto do menino com o gato e daí o texto, né? Então, é mais ou menos isso que nós vamos fazer. Então, nós vamos colar nesse espaço a foto do animal em extinção que vocês vão pesquisar. Depois que pesquisou a foto, nós vamos pesquisar informações sobre esse animal. E vocês vão ter que pesquisar mesmo, é um trabalho bem grande, porque vocês têm que pesquisar qual é o nome científico desse animal. Vão ter que pesquisar qual é o nome popular. Lembra o nome do gato? O nome do gato começava com Felis, não era? Esse é o nome científico. Mas no popular ele é conhecido como gato, não é isso? Então o nome científico do animal, o nome popular, que é o nome pelo qual ele é conhecido por todo mundo. Onde esse animal habita? De onde que ele é originário? De onde que ele vem? Ele mora onde? Ele mora na mata? É um animal que vive na mata? É um animal que vive no cerrado? É um animal que vive lá na Amazônia? Onde que vive esse animal? De onde que ele é característico, né? Ou, de repente, vocês vão pesquisar um que vive na savana africana, por exemplo, né? Ou vive num dos polos. Então, tem que saber onde que ele habita. Do que ele se alimenta, o que ele come, qual é a cobertura do corpo. Quer dizer, eu quero saber se esse corpo é coberto por pelo, por escamas, né? Como que é coberto esse pelo? Por placas, né? Isso você que vai descobrir. Qual é o número de patas que ele tem e qual é o motivo da extinção. Por que ele está sendo extinto? Ele está sendo extinto porque eles não se reproduzem mais? Ele está sendo extinto porque há uma caçada, né,
em larga escala e esse animal está sendo caçado, ou ele está em extinção porque ele é pego no ambiente natural dele para virar animal de estimação, né? Isso é o que você vai pesquisar. E aí, lá na página 12, pode descer mais um pouquinho, vamos lá. Com a ajuda do professor, nesse caso vai ser com a ajuda dos pais de vocês, do adulto que está com vocês aí em casa, né? Vocês vão fazer um texto para colocar as informações da pesquisa em formato de enciclopédia. Então, vocês vão ter aquelas informações lá em cima, né? Aqueles dados que estão ali em cima. Nome científico, número de patas, nome popular, de onde vem, onde mora, por que está em extinção, você vai ter. Você vai pegar todos esses itens e vai transformar num texto. Um texto grande, um texto de 50 linhas? Não, um texto pequeno no modelo de verbete de enciclopédia. Tá certo? Tenho certeza que vai dar tudo certo, que a sua pesquisa vai ser um sucesso e a gente se encontra aqui na próxima aula para conversarmos mais um pouquinho. Tá bom, pessoal? Então, até lá. Tchau, tchau!